No meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. O Flare Brasil 2019, preparado pela Ipsos, se propõe a discutir as principais percepções que os nossos especialistas estão tendo sobre o momento atual do país, tentando assim organizar as ondas sonoras que são ouvidas pelos consumidores e sentidas pelo mercado, propondo novas soluções e identificando novas demandas. Trazendo à tona o que podemos aprender quando prestamos atenção naquilo que é quase inaudível. É por isso que chamamos a 5ª edição do Flare Brasil de O Som e o Ruído. O cenário político que se desenha para 2019 é provavelmente um dos mais incertos pelo qual a gente já passou no nosso período democrático. E aí, Rupal, tudo bem? E aí, Edu, tudo bom? No seu texto, você usa o termo do país dos desempoderados. O que você quis dizer com esse termo? A perspectiva é que o Brasil está mais fraco, ou que as famílias estão mais desempoderadas do que elas estavam há alguns anos atrás. A gente está passando por uma crise econômica muito grave. Isso tem reflexo nas famílias brasileiras e na capacidade dos brasileiros em consumir. O segundo item de desempoderamento pelo qual o brasileiro passa, o desempoderamento político. Então as pessoas não se sentem representadas politicamente. Eu acho que tem alguém que merece muito entrar nessa discussão. O Gustavo. Alô? Cara, acho que você tem muito a contribuir num assunto aqui sobre o cenário político de 2019. Qual que é o conceito que você expande quando fala de minorias? O termo minoria já é complicado, porque ele parte do pressuposto que a gente está falando de uma inferioridade numérica. E esse mesmo termo a gente acaba usando para se referir a grupos historicamente oprimidos, então seja política, econômica, social e até culturalmente. Então, por exemplo, as mulheres e os negros, eles representam mais da metade da população, só que a gente ainda se refere a eles como minoria. Mas qual que é a ideia que está por trás disso? Na verdade, eles são minoria quando a gente pensa em representatividade. E já que você vem do marketing, como que você acha que o modo de pensar cria impacto na construção das marcas? As pessoas se inspiram e se identificam com outras pessoas e não com empresas. Então, quando uma marca se comporta como uma pessoa, então tem uma personalidade e toma atitudes com as quais as pessoas se identificam, isso gera maior conexão. Outro ponto é que os consumidores estão mais conscientes sobre as razões pelas quais eles compram as marcas. Então, não basta só uma marca se apropriar desse discurso de representatividade e não fazer algo concreto em relação a essas pessoas. Qualquer que seja o resultado político para 2019, já temos visto que uma das ferramentas que mais serão usadas na campanha eleitoral deste ano são as redes sociais. O Brasil é o 3º país no ranking mundial de quem mais passa tempo na internet. São 9 horas diárias. O Brasil também aparece entre os primeiros que mais passa tempo nas redes sociais. São mais de 3 horas diárias investidas nos aplicativos. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, Du. Tudo bom. Quando a gente fala desses escândalos envolvendo redes sociais, isso levanta muito uma questão sobre privacidade das informações dos usuários, né? Como que você acha que o brasileiro se relaciona com esse tema? O brasileiro, de uma forma geral, ele vê muito o compartilhamento de dados pessoais na internet como um trade-off que é necessário. Então, se eu tenho a praticidade e a facilidade de ter uma informação rápida, um relacionamento mais próximo com as marcas, e em troca disso eu preciso estar disponibilizando os meus dados na rede, ok, isso é uma troca justa. Privacidade é algo de que eu tenho que abrir mão por conta dessas novas tecnologias. Então hoje o consumidor brasileiro, o internauta brasileiro, ele tem essa flexibilidade maior com relação à privacidade dos seus dados. O que, de certa forma, para as empresas que atuam hoje no Brasil, principalmente no mercado digital, é um cenário favorável. Não estamos vivendo uma era de mudanças. Temos a certeza que estamos no meio de uma mudança de era. O smartphone é um símbolo de como estamos vivendo uma nova revolução industrial, a revolução digital. E isso tem um grande impacto nas novas gerações, principalmente no que diz respeito ao futuro do trabalho. Priscila, o que é a Revolução 4.0? A Revolução 4.0, ou a 4ª Revolução Industrial, é uma revolução digital que vem acontecendo desde meados do século passado
e ela é caracterizada por uma fusão de tecnologias, que são as tecnologias digitais, físicas e biológicas. Qual que você acha que vai ser o impacto disso no nosso sistema educacional? Se a gente for pensar, por exemplo, nas novas tecnologias como a inteligência artificial, a robótica, a nanotecnologia, a ciência quântica, o sistema educacional ele vai ter a missão de garantir o acesso das pessoas a essas novas formas de conhecimento e que esse acesso seja possível para uma maior quantidade de pessoas possível. A gente está falando de trabalho aqui, Edu, mas eu sei que você também estuda bastante o tema. Então eu queria saber por que você acha que para essa juventude ser feliz é mais importante do que ser bem-sucedido? Eu acho que, na verdade, existe uma mudança de paradigma do que é felicidade e do que é sucesso no ambiente de trabalho, né? Antes a gente achava que essas duas coisas elas podiam ser separadas, dissociadas, mas hoje em dia a gente vê que trabalhar sem um propósito não pode trazer felicidade a essa nova geração. Hoje em dia o mercado de trabalho ele está tentando se moldar a essa nova realidade. Mas o que eu acho que a gente precisa aprender com essa nova geração é de que para a gente ter sucesso como gestor ou como uma empresa que vai gerir pessoas, a gente precisa levar em consideração o fator individual e humano dessas pessoas. Que novas demandas você acha que vão surgir para as marcas e em relação ao marketing? As novas marcas e as empresas vão ter que tentar auxiliar e responder às demandas desses novos consumidores. Porque ele é um consumidor preocupado não só com a qualidade daquilo que ele está consumindo, mas com o impacto social e ambiental daquilo que ele consome também. E não tem como falar de futuro sem pensar em sustentabilidade. Tamires, o que é o Green Luxury? Bom, Edu, o conceito de Green Luxury, uma tradução livre para o luxo verde, sobre a questão da produção de peças do vestuário, então de peças de moda, mais sustentáveis. Então, no Green Luxury, os consumidores estão dispostos a pagar mais caro por peças que levem em consideração os recursos naturais, tudo que está relacionado à cadeia produtiva da produção de moda, mas ainda é uma pequena parcela que está disposta a pagar mais caro por essa produção realmente que leve em conta esse pilar ecológico. É por se preocupar em organizar o caos sonoro, transformando ruídos em sons, que a Ipsos está sempre um passo à frente, preparando o terreno para um futuro mais criativo, sustentável e comunitário. Marcos, pensando em tudo que a gente viu até agora, quais que são as perspectivas para o Brasil de 2019? Antes de mais nada, a maior visibilidade vai ser em função da eleição. Um governo novo, que em tese vai representar o desejo de um país e o projeto de uma nação que a população vai desejar, mas mais importante do que a eleição do presidente, eu acho que vai ser a eleição do legislativo, que vem sendo muito menos falada em função da menor excitação em torno do parlamento, mas talvez seja a mais importante mudança que o país vai perceber em 2019. Qual que é a importância do entendimento total da sociedade brasileira para uma empresa que quer se conectar com o consumidor em 2019? Eu acho que a fartura de dados que as novas tecnologias trouxeram para as empresas, elas acabam trazendo, evidentemente, o bônus de você ter muito mais informação dentro de casa, mas traz um ônus importante, que é camuflar o que é importante, o que é essencial, com a fartura. Quais são os ruídos que podem nos prejudicar em 2019 e quais são os sons que vão nos confortar no ano que vem? Eu acho que as disputas políticas podem ser um grave problema. Muitas vezes elas acontecem do ponto de vista superficial da política e não do ponto de vista de discussão ideológica ou discussão do que a gente quer de projeto, que a gente deseja de projeto de país, e é fácil que a sociedade se distraia com base nisso, quando na verdade a gente tem sons espetaculares, como você usou, nos confortando do dia a dia, das pessoas, da vida delas, do que elas desejam e que acontece muito ao largo das disputas políticas e econômicas mais visíveis. E eu acho que essa é uma percepção muito saudável para a sociedade brasileira. É reconhecer os seus movimentos, é reconhecer a sua sensibilidade, em que caminho que andam as famílias, os cidadãos, os indivíduos, os amigos. Talvez uma das poucas linhas mestras que ligue todas essas micro tendências, todos esses movimentos granulares, seja a busca de um propósito. E isso se reflete claramente nos agentes sociais, mas também nas marcas, mas também nas empresas, nos empregados, no governo. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais a questão do propósito, a questão de algo que te mova, algo que te motive, algo que te dê razão para você acordar e lutar todos os dias, ganhando importância.
mas não no sentido filosófico, no sentido pragmático. Esperamos que essa 5ª edição do Flare Brasil ajude você a ouvir melhor as ondas sonoras que agitam a nossa sociedade e a decifrar os comportamentos que criam novas conexões entre nós, influenciando o consumo do amanhã.